Sorriam aí para a câmera. Vamos lá, começando. Turma, então vou começar pela chamada aí, ok? Vamos fazer a chamada aí da turma. E aí, quem tiver problema aí com o Teams, que não estiver aparecendo, existe um e-mail que é suporte@cps.sp.gov.br. Mandem um e-mail para esse endereço de e-mail que eu passei, suporte@cps.sp.gov.br, e notifica, falando que sua equipe, né, sumiu, não está aparecendo e tal, o que vocês devem fazer, ok? Bom, vamos lá. Gestão de operações aí noturno, vamos à chamada. Dia 27, aniversário da minha filha hoje, ó, simbologia de carnes, vamos em frente. Então, atenção à chamada aí, turma. Adriano. Gente boa, sua filha, porque ontem foi o meu. Professor. Gisele, ela sempre lembra daquele livro que você deu para ela, cara. Ela fala direto. Ela gosta? É bacana. Ela adora. Oi, quem queria falar? Quem me chamou? Quem me chamou? Alguém falou aí, professor. Nossa, estou confirmando a presença, professor. Adriano aqui. O Adriano, beleza. Adriano, então, Alessandra. Carolina. Presente, professor. Valeu, Alessandra. Alessandra Cristina. Presente, professor. Alexandro. Presente. Amanda. Presente, professor. André da Silva. Boa noite, professor. Presente. André Oliveira. Presente, mestre. Boa noite. Boa noite. André Calafate. Presente, professor. Breno Arthur. Presente, professor. Carolina Guedes. Oi, presente. Daniel Capela. Presente. Douglas Vicente. Edson. Quem responder pelo chat aí, tu fala que não está dando para falar no chat, né? Depois eu vejo aí quem está presente. Edson também não respondeu. Evandro está aí. Já presente. Falar. Gabriela Souza. Eu presente. Jorge. Presente, professor. Giovana Barbosa. Presente, professor. Giovana Lima. Presente, professor. Gisele está aí. Gustavo Moura. João Pedro. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Júlia. Presente, professor. Laiane. Presente. Leandro. Presente. Luiz Felipe. Presente. Luiz Gustavo. Presente. Luiz Carlos. Presente, professor. Luiz Fernando. Presente, professor. Márcio Lopes. Presente. Presente. Maria Luísa. Mariana. Presente. Marilda. Tá aí. Maiara. Maiara, presente. Pablo. Presente. Paulo Vinícius. Presente. Rafael Quadros. Rafael dos Santos. Eu, presente. Rafael Bispo. Perdão, Raquel Bispo. Perdoa, Raquel. Presente, professor, está perdoado. Eu me empolguei aqui nos Rafael. Sem problema. Renato Pina. Renato Pina. Rodrigo Pereira, dos Santos. Presente. Rodrigo Henrique. Presente, professor. Rodrigo Leiros. Presente. Rosa Maria.
Professor, Oi. eu não sei se a Rosa vai conseguir entrar porque ela tá com a mãe dela no hospital, porque a mãe dela tá internada. E aí eu não sei se ela ia conseguir assistir a aula hoje, tá bom? Tá bom, sem problema. Depois ela justifica aí, a gente reformula. Sim, sim. Samuel. Presente. Sebastian. Stephanie. Presente. E Vanessa Godoy. Professor, Sebastião avisou aqui no grupo que está sem áudio para responder a chamada. Ok. E a Vanessa Godoy? Está presente? Não, só a Stephanie aí por último, né? Então, ok. Bom, turma, então tá feita aí a chamada. Tem alguém que eu não dei presença aí? Está presente, vamos ver. Dito que todos que estão conectados aqui, eu não deixei de dar presença lá, tá? Então... Professor. Oi. Depois o senhor consegue salvar essa aula, porque assim, como a gente está sem chat, sem a matéria no nosso Teams, eu acredito que mesmo estando gravada, a gente não vai ter acesso a ela depois, porque a matéria não existe pra gente. Tá, Mas será que depois a gente, quando eles restabelecerem, a gente não consegue acessar? Todas as aulas que são gravadas, pessoal, elas ficam no stream do professor, tá? Deixa eu mostrar para vocês, até para vocês conhecerem como é que é o processo. Caso vocês precisem algum dia de alguma aula, né, específica, todas as aulas elas ficam gravadas no stream do professor, tá? Então o professor tem acesso à aula lá. Espera aí que eu vou mostrar para vocês aqui aonde que fica. Então, vamos lá. O professor ele tem acesso aqui pelo e-mail dele, né? Ele tem pela conta dele aqui, ele vem nos aplicativos e aqui, ó, em stream. Aí ele vai abrir aqui uma área que é onde fica gravada aí todas as... Então, mesmo que o Teams não esteja apresentando a equipe aí para vocês, o professor consegue vir aqui, ó, por exemplo, meus vídeos aqui, ó. Ele clica aqui e aparece, então, os vídeos das aulas, ó, tá? O dia aí que ele gravou e tal. Só que isso aqui só aparece aqui depois que o professor encerra a aula, tá? Então, por exemplo, hoje eu não consigo... Eu já tenho a aula aqui, ó, a aula que eu vou dar hoje para vocês, eu já ministrei ela com a turma da manhã. Então, eu já tenho uma aula gravada aqui, ó, tá? Então, se porventura alguém precisar da aula de hoje, já tem a que eu gravei de manhã, ok? Então, é bem tranquilo isso aí, não vai faltar mecanismo aí para a gente falar sobre a aula, não, tá bom? Então, vou abrir aqui o nosso material de aula. Vou abrindo aqui a nossa turma. Bom, acredito que vocês saibam aí onde que eu tenho deixado o material, né, da aula aqui em arquivos, no geral, em arquivos, na parte aqui material de aula. E aí nós estamos aqui na primeira apostila aí, nós vamos finalizá-la logo, logo. Então vamos lá. Então, seguindo aí a nossa última aula. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, nós paramos aí no assunto aqui, ó. Identificação do corte da carne, tá? Então, se eu não me engano, na aula passada, eu falei disso aqui com vocês, todas
as cargas ímãs, eu cheguei a falar aqui? Sim. Falou sim, professor. Sim. Falei, né? Beleza. Então, nós falamos aqui do transporte também, né? Ok. Então, tudo isso aqui a gente já passou. Falei do diamante de Rômeo. E aí a gente vai falar disso aqui, ó, hoje, tá? Simbologia de carga, turma. Então, a primeira coisa aí para a gente observar, eu vou brincar um pouquinho com vocês, assim, ó. Então, a primeira coisa para a gente observar é em relação a... Para que serve a simbologia de carga? Qual o conceito, né, de simbologia de carga? Quem saberia me dizer aí? Se eu perguntar na prova, né? Defina a simbologia de carga, ou dê o conceito de simbologia de carga. É que defina conceito aí estaria sendo irrelevante, né? Então, dê o conceito de simbologia ou defina a simbologia. O que vocês responderiam? Tem que tomar muito cuidado com as definições e o português aqui, que eu tenho uma professora de metodologia e de português aí que ela vai puxar minha orelha. Né, Gigi? Muito bem. Vamos lá, quem poderia... Eu sou boazinha. Quem poderia me dar aí o conceito de simbologia? Por exemplo, ó, Rodrigo Leiros. Rodrigo Leiros fez o curso lá de Chip Planner, é um menino aí inteirado aí na área. Fatalmente ele sabe, né, o conceito de simbologia de carga. Conceito exatamente? Ó, pode falar do teu jeito mesmo, que você sabe. É para especificar se a carga é perigosa, se tem alguma especificação. Eu lembro lá que eu vi lá no curso que colocava no container. Isso, mas aí você está falando da simbologia somente da carga IMO, né? E eu estou falando da simbologia de forma global. Deixa eu pegar uma outra pessoa aqui. Quer ver? Vamos ver se mais alguém sabe aí. Ó. Posso tentar aqui dar uma ideia, Renato? Claro, André, claro. Fica à vontade. Seria uma forma universal aí de comunicar o tipo da carga, né? Para que não haja interpretação errada, né? Isso mesmo, André. Perfeito. É isso aí. Então, a simbologia, ela é uma linguagem universal para identificação, né, através de símbolos, números, de combinação, né, de todos esses, para comunicar uma característica da carga ou um procedimento que deve ser feito com a carga, ou até mesmo o risco que essa carga pode oferecer. Então, a simbologia de carga é uma linguagem universal. Então, independente do seu idioma, independente da forma com que a pessoa que está, né, exportando aquela carga para um outro país, independente da maneira de se comunicar com a pessoa que está do outro lado lá, a simbologia é universal, que nem o André falou aí, né? É universal. Você olhou para o símbolo, ele já traz ali de uma forma bastante precisa e clara o que ele representa. Então, quando vocês veem, por exemplo, um símbolo como esse daqui, ó, o que esse símbolo representa para vocês? Transporte de animais. Olha aí, tá vendo? Perfeito. Transporte de animais. Fica muito animais evidente. Vivos, né? Animais vivos. Perfeito. Transporte de animais vivos, né? Carga viva. Então, aqui no caso, fica muito evidente aí o que esse símbolo significa. Esse outro aqui, ó, o que ele significa para vocês? Se você encontrar amanhã uma carga com esse símbolo aí, o que ele quer dizer aí para vocês? Esse daí vocês acho que só vão responder se olhar na apostila aí, né? Esse daí não é muito comum. Rapaz, esse silêncio me apavora. Só a gente tá aqui, realmente eu não sei não. Tô brincando com vocês.
Então, vamos lá. O que é esse símbolo aqui, tá? Só explicando para vocês. Paulo Freire chama isso de mutismo. Não é que a gente não tenha o que dizer, é que a gente não sabe o que dizer. É verdade. Isso mesmo. Apertou a tecla mute, né? Beleza. Então tá bom. Mas na minha aula vocês podem ficar à vontade aí, não tem problema errar, não, turma. Eu gosto que vocês participem, mesmo falando errado lá, não tem problema. A gente está aqui para aprender, é para isso mesmo. Então vamos lá, voltando aí à imagem. Essa carga aqui, esse símbolo, ele está identificando uma carga proveniente para o transporte de carga e não de passageiros. Então, quando você vê um adesivo desse, né, colado na carga, ou, por exemplo, numa mala, numa caixa, num pallet, ele está indicando que aquela mercadoria, aquele produto ali, ele vai para um avião de carga e não para um avião de passageiros. Porque no aeroporto, quantas pessoas já não passaram aí pela situação de ter a sua bagagem extraviada, né? Tem várias situações assim, né, turma? Acho que, se eu não me engano, acho que foi a Gigi que me falou uma vez que teve essa situação, né? Sim. Professor, mas esse danger, ele é uma carga perigosa ou não? É para qualquer carga? É uma identificação que tem uma carga que vai para um avião de carga só ou é uma carga que é perigosa porque está determinando perigo? Então, no caso aqui, esse danger aqui, ele não está indicando propriamente um perigo em relação à carga, mas sim um risco de embarque errado, né? Existe entendi. um risco de embarcar a carga de forma errada, no avião errado, entendeu? Então, ele coloca esse danger aqui que é para alertar, atenção, existe um risco de embarque errado. Então, às vezes a semelhança da carga, por exemplo, a carga é uma mala, mas não é uma bagagem, é uma carga. Você pode ter ali um pallet que tem uma mala dentro dele, mas a mala é uma carga para um avião de transporte de carga e não uma bagagem. Então, o risco de você confundir isso e mandar para um avião de passageiros é grande. Então, por isso que eles colocam esse tipo de simbologia aqui, que é para identificar esse tipo de material. Bom, o terceiro aqui está fácil, né? Material magnetizante, né? Ou seja, aonde que se utiliza esse tipo de símbolo aqui, né? Uma pergunta aí bastante pertinente aí. Para que eu vou colocar uma simbologia dessa na carga? Ok, apertar a tecla. Para não colocar produtos que possam atrair campo magnético? Não. Aqui no caso, acho que foi o Adriano que falou. Pela voz, acho que foi o Adriano, né? Então, não foi... não é exatamente por isso, tá? Isso também influencia, mas não é por isso. Ali está indicando o seguinte, que o material que está dentro daquela embalagem, ele possui magnetismo. Ele tem ali alguma espécie de magnetismo. Pode ser um ímã, pode ser alguma coisa, algum material magnetizante, né? Então, esse material não pode ser colocado ao lado de material eletrônico, de material que tem calibragem. Por quê? Porque o magnetismo, ele mexe na condição de alguns materiais, né? E principalmente de equipamentos eletrônicos. Ele pode causar aí até a perda do material eletrônico ali, né? Quem levantou a mão aí pode falar. Professor, quando for colocar esse tipo de carga em avião, tem algum lugar diferenciado para colocar no avião? Não. Tem sim. Quando o material é magnetizante, ele fica, o que a gente aprendeu lá no quarto semestre, né, aquela operação de segregar, né? Então, existem áreas isoladas que são, dentro do transporte, até existem algumas áreas demarcadas, que é para você colocar, por exemplo, materiais perigosos, né, carga ímã, material magnetizante, material que pode oferecer, de alguma forma, um risco a outras mercadorias. Então, por esse motivo, essa carga vai ser segregada. Tá? Muito bem. Esse aqui está fácil, né?
pessoal que fala inglês aí, ó, só traduzir. O que esse símbolo representa? Não pode ficar próximo de locais quentes, para proteger de sol e calor, etc. Isso, proteger contra o calor, né? Proteger o material de altas temperaturas aqui, ó. Esse material não pode ficar, por exemplo, exposto à luz do dia, por exemplo, ao sol, né? Então, aqui está indicando exatamente isso, proteger contra o calor. E esse aqui, ó, mais comum aí da gente ver, por exemplo, em algumas caixas de embalagens de produtos que a gente compra, tem esse símbolo aqui, né? Tem que manter a maneira de empilhar, isso. Como é que é? Não entendi. Não é que tem que manter o lado para cima, não pode tombar a caixa, não pode... Tem que isso manter mesmo, Alessandra e Gisele, perfeito, é isso aí. Mantenha este lado para cima, né? Então, todos os símbolos que eu falei estão aqui, ó. Proteger o calor, este lado para cima, material magnetizante, tá? Então, carga proveniente aí de avião de carga e não de passageiros, enfim, tá? Então, tem todas as dicas aí para vocês. Aí a gente vem aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui, não coloque a patinha na carga, né? Proibido tocar diretamente aí no produto, né? Então, esse símbolo de proibido aqui, né? Não toque, ó, tá? Não toque. Muito bem. Aqui, ó, esse outro símbolo aqui, muito comum de se ver em materiais, em produtos eletrônicos, muito comum esse símbolo aqui. O que ele representa? Para ter cuidado, né? Para ficar esperto com ele. Isso, Gisele, muito bem. É isso aí. Para ter cuidado, né? Ele vem lá aqui embaixo, né? Caution, né? Escrito. Para você ter atenção, ter cuidado. O material tem algum risco, ele oferece algum perigo aí. Vou contar uma história rápida. Fique esperto, vou contar uma história rápida para vocês que aconteceu comigo na operação com esse símbolo aqui, ó. Tinha um container para desovar, né? Com esse símbolo, que a carga tinha esse símbolo aqui. E o conferente lá que estava fazendo a operação não prestou atenção que tinha esse símbolo lá, não verificou qual era a informação, porque normalmente esse símbolo ele traz aqui embaixo, ele vai trazer, né, cuidado, né, caution, né, ele vai trazer aqui uma precaução que você tem que tomar. E aí, na sequência, ele vem dizendo algum risco que esse material pode oferecer. Então, nesse caso que eu tive lá no terminal, aconteceu de estar escrito aqui, né, irritable, né, em inglês, estava escrito lá que o produto causava irritação, né, e o conferente que estava fazendo a operação não se atentou nisso. E aí o ajudante que está lá mexendo no produto, era um produto ensacado, que nem açúcar, né, ele começou a manusear lá os sacos sacos com o produto, colocando... tirando do container e colocando em cima do pallet para fazer já a unitização ali, né, dos sacos. E aí não observou, então, esse risco que o produto oferecia, e o produto, um dos sacos rasgou, e o produto entrou em contato com os olhos do trabalhador, né, do funcionário. E, consequentemente, a operação ali parou na hora, o funcionário começou a ter uma irritação muito grande nos olhos, não se sabia o que era o produto. Quando foi buscar a origem aí, né, do que era o produto era um ácido, e o menino quase perdeu a visão por causa de não ter observado o símbolo, a informação. Porque quando você vê esse símbolo aqui, você tem que procurar saber se existe algum cuidado que você tem que tomar para manusear aquele material. Qual seria o cuidado que ele deveria ter nessa situação, turma? Ele deveria estar usando... Os EPIs, né? Óculos de proteção. Exatamente. Óculos de segurança. Os EPIs, óculos de segurança, essas coisas todas. Perfeito, turma, isso mesmo. Ele teria que estar usando ali os EPIs. Normalmente, numa operação, quem cobra do ajudante usar o EPI
quando ele não está usando, né, é o conferente. Então, a responsabilidade ali também é do conferente. Então, na operação ali, aconteceu essa situação, o menino teve que sair de resgate, né, para ter um atendimento rápido aí, e ele ficou um bom tempo afastado em função aí do problema que ele teve nos olhos, né? Então, fiquem atentos, turma, a simbologia, ela não está pintada na carga por acaso, tá? Ela tem uma função para ela estar ali. Olha aqui, ó, esse aqui é um outro símbolo, que é proibido o uso de empilhadeira de garfo, né? Ó, empilhadeira de garfo. Não pode praticar ali o içamento da carga com esse tipo de equipamento. Tem que usar um outro tipo de equipamento. Aqui, ó, do not stake, né? Não pratica o empilhamento, não é permitido o empilhamento aqui, tá? Então, proibido o empilhamento. O outro aqui, ó, quem sabe o que é esse? Manuseie com cuidado. Perfeito, perfeito, Alessandra. Manuseie com cuidado, né? Então, a própria mãozinha ali pegando a carga já traz essa observação, né? De, ó, pegue, mas pegue com cuidado. Muito bem. Então, olha como os símbolos, né? Eles trazem uma leitura. A gente está vendo aqui, ó, os símbolos eles vão trazer aí uma linguagem universal, ok? Os próximos aqui, ó, a gente já viu alguns aqui. Então, por exemplo, não incline, ó. Olha lá. Aqui uma caixa, né? A pessoa está inclinando ali a carga, não é para fazer isso. Mantenha seco, ou seja, proteger contra a umidade. Também tem alguns símbolos que traz esse texto, né? Proteger contra a umidade. Não empilhe, a gente viu lá em cima também, aqui repetiu não incline. E aqui o frágil, ó. Muito comum de se ver isso aqui, muitas cargas muitos produtos que a gente compra aí no mercado em geral, a gente encontra esse símbolo aqui na carga, né? Então, o frágil aqui, prestem bem atenção nesse símbolo, porque eu vou mostrar um que é diferente. Agora, alguém saberia me dizer esses dois aqui? Alguém conhece? Sabe como é que funciona? Quando eu vejo um símbolo desse na carga, qual a informação que ele está me passando? Novamente, ele traz aqui, né? Ó, manuseie com cuidado. O que mais? Mínima ideia. Alguém arrisca? Quem trabalha aí Quem trabalha com armazém aí, e vê carga chegando com símbolo todo dia aí, ó. Já viu esse símbolo? André, já viu esse símbolo aí lá no Senai, ó? Esses dois aqui. Esse para mim é novidade. Eu não tinha visto, não. Então, vou mostrar o texto aí para vocês, para facilitar a vida de vocês. Então, tá aqui, ó. Né, ele é utilizado para monitorar o tombamento da carga ou alguma avaria lá que possa provocar um extravio lá do produto, né? Vazou o produto, algo nesse sentido. Então, aqui ele é um dispositivo que é uma espécie de uma plaquinha, um adesivo que coloca na carga, e se a carga sofrer um tombamento, aqui é um pó, é um pozinho aqui, parecendo o sabão em pó, né, granulado. Ele passa para esse lado aqui, ó, nessa seta, e não volta mais. Isso aqui é uma espécie de uma cancela aqui, ó. Depois que o produto passa para cá, ele fecha. E aqui fica com uma falha, fica branco aqui, ó. Então, entre essa parte aqui e essa parte aqui, fica um espaço em branco aqui. E isso indica que a carga sofreu um tombamento. É como se fosse uma ampulheta isso aqui, ó, né? Virou lá o pozinho. Se isso aqui virar, ele vai passar o pó para o outro lado lá. Então, ele funciona que nem uma ampulheta aqui. E isso é para monitorar o tombamento da carga. Se a carga tombar, vai acontecer isso. E uma outra situação aqui, ó, é esse monitoramento, chama de monitoramento de embarque, né? Mas também
ele monitora o choque na carga. Por exemplo, qualquer trepidação, qualquer abalroamento que a carga sofra, aqui dentro tem um líquido que ele sofrendo trepidação, ele vai sofrer uma precipitação aqui e ele vai colorir, ele vai ficar colorido. E esse colorido indica que a carga sofreu algum tipo de choque, ó, tá vendo? Algum tipo de abalroamento, de trepidação. Então, são dois dispositivos aqui. Um é sólido, né, que é em pó, o outro é líquido, que faz aí o monitoramento. Oi, pois não? Você já assistiu Mythbusters? É muito antigo, não sei se ele passa ainda. É uma série ou é filme? Eram os caçadores de mitos, então eles sempre faziam testes, coisas do tipo. Ah, tá. É um programa, né? Sim, era um programa da Discovery, se não me engano. Isso. E eu reconheci, mas eu não lembrava de onde que eu reconheci esse símbolo. Então, quando eles faziam os testes de explosões, eles sempre deixavam esses warnings, né? Esses avisos. Aí tem alguns de várias coisas. Eu acho que tem verde, amarelo e vermelho, se não me engano. Isso. Mas eu me lembro só disso mesmo. Não, mas agora que você falou, eu lembrei que eu também assistia esse programa pela Discovery. Eu acho bem legal, até eles fazem umas experiências bem legais lá. E é isso mesmo, né? Aquele símbolo ali, ele traz essa característica, né? De indicação aqui, né? Bem interessante. André, você já pode até pegar essa apostila aí, ó, e levar lá para as aulas lá, hein, amigão? Esses símbolos aí, não é todo mundo que conhece. Vai melhorar bastante lá, hein? Vamos lá. Com certeza, aqui, com certeza. Vamos lá. Ó, continuando aqui, ó. Então, por exemplo, ó, outros símbolos aqui, ó. Ah, deixa eu contar uma historinha antes aqui para vocês, ó, desses dois símbolos aqui. Na verdade, envolviam 3 símbolos, tá? Esse aqui e esse aqui. Chegou um container lá no terminal, né, onde eu trabalhei como fiel lá do armazém, e o container tinha 2 caixas de madeira, um container de 40 pés, com 2 caixas de madeira dentro dele. Cada caixa de madeira pegava a metade do container, ou seja, era uma caixa comprida. E o container era um container dry, aquele container comum, todo fechado, né? Não tem abertura a não ser nas portas. Essas 2 caixas vieram com o símbolo desse aqui, ó. Né? Vieram com o símbolo de não permitido o uso de empilhadeira de garfo para movimentar a carga, e tinha um símbolo desse aqui, ó, numa carga, e um desse na outra carga. Então, o que aconteceu? Como é que você faz para desovar um container assim? Que você não pode usar empilhadeira de garfo, e se você trepidar com a carga, ela vai acusar aqui nesse sistema de monitoramento, de embarque e desembarque da carga. Como que a gente lida com uma situação dela? O que vocês fariam? Deixa eu ouvir a opinião de vocês. Chegou lá um container com essa situação lá para você resolver. O que vocês fariam? Tira manualmente? Você vai levantar, por exemplo, 7 toneladas de cada carga ali, de cada caixa, manualmente? Desmonta tudo lá dentro. Desmontar, abrir a carga? Sei Você lá. vai preso. Só a Receita Federal pode fazer isso. E o cliente, é claro. O que é que vocês fariam numa situação dessa? Isso aí foi... Eu estou contando uma história real que aconteceu comigo. E tinha necessidade o uso da de paleteira desovar? não se aplica aí, né? Tinha necessidade de desovar, André. O cliente pediu a desova. O uso da paleteira não se aplica aí, né? Porque é de 7 toneladas, não se aplica, né? A paleteira não dá, né? Olha, o maior peso que eu já vi alguém arrastar com uma paleteira, que era um funcionário lá no terminal, que o cara era um Hulk, cara. Não tinha ninguém mais forte do que ele no terminal. Ele puxava 2 toneladas na paleteira. Você imagina, 7 não dá, cara. Eu mal conseguia puxar um peso lá de 500 quilos lá. Imagina
7 toneladas, né? Difícil, não é? Uma situação dessa? Aí imagina uma situação dessa com o cliente te pressionando para desovar, o fiscal da Receita querendo que a operação se conclua logo, e o despachante da carga, né, apertando o terminal para fazer a desova, e o teu gerente no teu pé falando assim, cara, se vira lá, dá teu jeito. Não é complicado? Estou mostrando para vocês algumas coisas que, né, vocês podem futuramente enfrentar. O que vocês acham? Qual foi a minha decisão? O que vocês acham que eu fiz? Acho que você poderia ter... Não sei se você fez, né? Mas você poderia ter removido esses avisos aí, essas plaquinhas. Fraudar? Burlar o sistema. É fraude, cara. Isso dá cadeia. Isso é recurso técnico, isso é recurso técnico. Nossa, pá. O cara quer me ver preso, meu. Pô, não dá pra carregar, mano. Ó, eu, fiel do terminal, tenho fé pública, tenho habilitação na Receita Federal para fazer uma operação, vou lá e fraudo a operação? Você tá louco, crime federal. Você não trabalha em lugar nenhum mais na sua vida. Vamos lá. A MacLift não se aplica também? Como é que é? Não entendi. A MacLift não se aplica também aí, não? Que é quase pilhadeira, né? Não, também não dá. Bom, turma, a pergunta é a seguinte, né? Antes de você tomar qualquer decisão, o que você tem que parar e pensar e perguntar numa situação dessa? Ninguém parou para pensar aí o que se pergunta numa hora dessa? Eu preciso muito desse emprego. Como que colocaram lá dentro? Perfeito, André. Como que foi estufada aquela carga? Como é que na origem eles colocaram aquela carga dentro de um container que é todo fechado e não usaram empilhadeira de garfo? Como? Não tem como. Não existe. Não inventaram ainda uma forma de você pegar 7 toneladas sem uma empilhadeira, um guindaste ali para fazer essa operação. Não tem como, né? Então, o que aconteceu ali? Eles usaram a empilhadeira de garfo, colocaram a carga dentro do container e depois, com a carga estufada dentro do container, eles colocaram os dispositivos de monitoramento e o adesivo que não podia utilizar a empilhadeira. Situação, então, impossível de desovar sem violar as regras que estavam ali de simbologia. Impossível. Só que qual o problema, turma? Quando você é um fiel de terminal, quando você é um gerente, um supervisor, que você é a cabeça pensante de todo o terminal. Você está ali para resolver o problema. Só que você está ali para resolver o problema, mas sem violar as regras, sem violar a lei. E aí o que acontece? Qual foi a decisão que eu tomei, né? Primeira coisa, não vou desovar. Mandei essa resposta para o fiscal da Receita, para o meu gerente, para o despachante, para o cliente. Falei assim, não me responsabilizo, não vou desovar enquanto não chegar um documento em minhas mãos dizendo de próprio punho ou, né, autorizado lá pelo cliente, o importador, através do seu representante aí, que é o despachante, de que ele autoriza o uso de empilhadeira ali naquela situação e que ele se responsabiliza pelo monitoramento lá da carga ser acionado. Então, mediante essa situação, porque o que acontece, turma? A seguradora, se aquele monitoramento for acionado, a seguradora não paga se acontecer alguma coisa com a carga. O terminal vai ter que pagar. Né? Então, a seguradora ela não paga. Então, olha a responsabilidade que você tem nas mãos e que se você não presta atenção no símbolo ali, você enfia lá uma empilhadeira de garfo e acaba abrindo um problema maior lá para o terminal. Né? Então, quer dizer, de certa forma foi uma situação bem difícil, né? Uma decisão difícil de tomar,
Porque você tem que enfrentar o teu gerente, o fiscal da Receita Federal, o teu cliente e o despachante. Mas para você tomar uma decisão dessa, você tem que ter o quê? Embasamento técnico. O meu embasamento técnico estava onde? Na simbologia da carga, que é universal. Eu me embasei na simbologia da carga. Falei, se essa simbologia aí estiver valendo, eu não me responsabilizo pela carga. Depois que chegou lá um documento do importador, né, autorizando fazer a operação, se responsabilizando pelo resultado da operação, aí o que nós fizemos? Usamos a empilhadeira de garfo, retiramos a carga do container e armazenamos ela sem nenhum problema. Não houve nenhum sinistro na carga, não houve nenhum problema e foi armazenada. Agora, o que isso reflete a nível operacional, né? Que a gente pode observar. O que isso reflete? Como é que foi a conduta dos envolvidos aí nessa situação? A princípio, eu acho que foi um excesso de quem colocou a indicação, então, da empilhadeira, do uso de empilhadeira, né? Eu acho que eles erraram nesse sentido. Isso mesmo, André, mas ali foi uma conduta inadequada para a situação, né? No mínimo, né? Para não dizer que foi uma conduta assim imoral, vamos dizer que foi uma conduta inadequada, porque eles criaram uma situação que era impossível de resolver sem violar as regras. Então, isso é uma situação imoral, né? Você coloca um profissional aí da área em xeque-mate ali, cara. Se você não presta atenção na operação ali, eu tenho certeza que se pegasse uma pessoa na operação uma certa experiência dentro da área, com certeza teria desovado a carga ali, teria dado problema. Né? Com certeza o despachante ou o importador, por qualquer risquinho que chegasse lá no equipamento dele que estava dentro da caixa, ele ia falar que o terminal era culpado, né? Porque fez o procedimento de forma errada. Então, isso daí, ele agiu com uma certa má-fé, entendeu? Foi uma má-fé ali em colocar esses adesivos ali e criar uma situação ali, talvez até para poder pedir o seguro, né? Talvez até para ele acionar o seguro, falar, aconteceu isso, desobedecer e tal, né? Então, só esclarecendo aí, né? Esses 3 símbolos aqui, ó, esse aqui e esse, ok? É isso que pode acontecer no dia a dia na operação. E aqui, então, turma, ó, nós temos aqui, ó, olha lá, o que esse símbolo aqui representa? Ele é diferente daquele outro que eu mostrei, que era só o não toque, né? O que esse aí estava demonstrando? Tem que precaução porque ele tá dizendo que ele é para manusear porque ele é sensível, é eletrostático. Tem equipamentos eletrostáticos, não é isso? Isso mesmo, Zé. Só que assim, não é nem o equipamento eletrostático, ele é sensível à energia eletrostática. O que é a energia eletrostática, turma? Se vocês observarem, alguém algum dia aí foi, de repente, tirar uma roupa, uma camisa assim, e os pelos do teu corpo assim ficou tudo arrepiado, né? Parece que você está com uma energia ali no seu corpo, e é exatamente isso, né? Ou quando você encosta, assim, que dá aquele choquinho, né? É a energia eletrostática, a gente tem isso no corpo. E muitos, por exemplo, um caminhão, de tanto ele acionar o freio para descer a serra aqui, a Anchieta, ele produz uma quantidade de energia eletrostática, é a energia provocada com o acionamento do freio ali, a fricção, né, do freio gera um campo de energia. Então, isso acaba... Você não pode tocar no produto diretamente, porque senão você pode provocar, você pode danificar o produto. Já vou deixar a Raquel falar, tá? Um exemplo, memória de computadores, né? Um laptop ou um computador desktop,
tem aquele pente de memória. Se você pegar direto com a mão naquele pente de memória, você pode queimar. Então, todos os produtos eletrônicos, eles têm essa sensibilidade à energia eletrostática. Diga, Raquel. Eu só ia perguntar, existe algum tipo de luva, qualquer tipo de luva serve ou tem um tipo de luva certo para você manusear esse tipo de produto? Existe sim, existe luvas próprias para o manuseio desse tipo de material, né? Elas são emborrachadas, tem algumas que chamam luva de vaqueta, ela traz aí material de couro ou de borracha para praticar um isolamento ali, para que você não toque direto no material, né? Não sei se o André conhece alguma outra aí. Tem alguns tem macetes também que dá para ser feitos. Quem mexe muito com computador, em informática e tal, às vezes pode estar colocando o computador no chão, ou você coloca as suas mãos no chão, sabe? Isso já alivia a tensão. Exatamente. Passar a parede, assim, né? Passa a mão na parede. Fala, André. Manusear o computador também, assim, fazer manutenção. O pessoal usa aquela... É uma pulseira, né? Ele tem um cabo que também evita esse problema. Exatamente. Então, esse símbolo aí que nós falamos, né? Não toque diretamente no material com as mãos. Utilize luvas adequadas para evitar a energia eletrostática. Esse aqui mais fácil para vocês, né? Material perecível, né? Então, isso é um símbolo de material perecível aqui. O outro aqui, ó. Mantenha congelado. Perfeito, mantenha congelado. E esse aqui? Aí é não contrário. Aqui assista o filme dos pinguins de Madagascar. Esse aqui não assista, né? Brincadeira. Então, ó, aqui não congele, né? Não congele. E esse aqui, refrigerar, mas não congelar. É só praticar o resfriamento, não congelar a carga. Esse outro aqui tá fácil, né? Esse símbolo, olha como os símbolos são universais aí, ó. Você vê esse símbolo aqui, o que ele está te indicando, né? Não coloque sua patinha lá em cima da carga, né? Não pode colocar os pés lá, não pise, né? Muito bem. Próximo. Opa, foi muito rápido. Próximos aqui, ó. Esses aqui. Esse está mais fácil ainda, né? O empilhamento é máximo de 3? Isso. 3 o quê? Andares? Pallet. Isso, de empilhamento de pallets aqui, ó. Quando tem esses pezinhos aqui, é pallet. Quando não tem, como a gente viu lá em cima, né? Cadê os lá em cima? Olha aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Aqui é caixa, ó. Não permite caixa. Quando tem aqueles pezinhos lá que nem a gente viu, ó. Empilhamento de pallet. Esse aqui. Isso aqui que vem de gás aí, né? O caminhão do gás usa muito esse tipo de equipamento aqui. O que é isso aí? Proibido no carrinho. No carrinho, proibido levar no carrinho. Utilizar carrinho. De carrinho de transporte. Isso, proibido o uso de carrinho de transporte. Esse carrinho aqui é chamado de curriola, tá? Um termo mais comum aí, mas é também chamado de carrinho de transporte. É aquele que o pessoal que vende gás aí no caminhão do gás usa, né, para transportar às vezes um botijão lá. Esse aqui, ó. Esse aqui acho que é mais difícil, né? Vamos lá, símbolos universais, linguagem universal.
Não pode apertar, professor, não pode pressionar. Isso mesmo, Fernando. Não pratique pressionamento, ele não pressione a carga, né? Então, a carga aqui. Esse aqui, ó. Não pode rolar, né? Isso, não pratique rolamento da carga. Perfeito, André. Esse aqui, fácil. Não é permitido não o uso içar. de gancho. Isso, não permitido o uso de ganchos. Proibido, né, o uso de ganchos para içar a carga. O não içar é um outro que eu já vou mostrar ali. Esse aqui é não permitido o uso de ganchos. Muito bem. Aí os de baixo aí, ó. Esse aqui. Mantenha sobre a temperatura. Mantenha abaixo, né? Ó, menor, né? Mantenha abaixo da temperatura indicada. Ó, 50 graus Celsius. Então, mantenha abaixo da temperatura indicada. Esse daqui, puxa, esse daí vai ser difícil pra caramba para vocês. Primeiro é vocês entenderem o que é isso aqui, né? Aqui é um tambor com uma faixa laranja. Aqui é o mesmo tambor com uma faixa laranja e um X preto. Isso aí, nocivo. Turma, isso, muito bem. Foi a Raquel que falou? Parabéns, Raquel. Nocivo, carga com nocividade, né? A carga é nociva. E a outra ali que não tem o X? Não é nociva. Perfeito. Carga sem nocividade. Então, um é sem nocividade, o outro é com nocividade. E esse aqui? Nossa, professor, não faço ideia. Quem sabe? Boa noite, professor. Cuidado com o coronavírus, hein? Eu tô com a rinite atacada. Vamos lá. Ninguém arrisca esse aqui? Alguma coisa a ver com fiscalização? Sujeito a fiscalização? Isso mesmo. Quem falou? Raquel? Andréia. Andréia? Muito bom, Andréia. É isso mesmo. Ó. Carga sujeita à fiscalização. Se vocês olharem aqui, ó, dá até para matar que tipo de fiscalização é essa aqui, né? Ó, MSDS, né? O que vocês acham que é? De que área que é? Produto químico? Não. Não é se é perigoso ou não? Ai, então foi Saúde, né? Ministério da Saúde. Então, aqui há provavelmente material aí sobre a vigilância sanitária, Anvisa. E esse aqui, o que significa esse símbolo? Tem uma combinação de símbolos aqui. Alguém arrisca? Proibido deitar na caçamba do carro. Então, tá aí, ó, todos os exemplos que eu dei aí, ó. Esse aqui é o carregamento inadequado. Está mostrando que não pode transportar dessa forma. Porque olha aqui, ó, as setas indicando que é este material aqui virado para cima, né? E o cara está colocando o material deitado. Se isso aqui é uma geladeira, o que aconteceria aí com a geladeira nessa condição? Ia dar problema com o fluido refrigerante aí. Exatamente, André. Ia ter problema aqui, poderia ter um vazamento aí do fluido refrigerante, né? Conhecido também como gás da geladeira. Muito bem. E esses aqui, vamos lá, ó. Esse aqui tá fácil, né? Ó. O que é isso aqui? Não permaneça, né, embaixo dos garfos da empilhadeira. Outro aqui, ó. Que fala esse aqui?
Não movimentar pessoas, né? Não. Proibido elevação de pessoas. Esse aí é simples, é que empilhadeira não é escada, só isso. É bem por aí mesmo, né? Olha, turma, mas sendo bem sincero com vocês, quantas situações dessas aqui a gente já deve ter visto, né? Quantas? Várias, né? Eu mesmo já fiz isso aqui. É errado, mas eu mesmo já fiz isso aqui, ó. Já subi no garfo da empilhadeira ali para alcançar uma carga lá que eu estava procurando no armazém. É errado. Qual é o correto? Pegar uma gaiola, entrar dentro da gaiola, né, de armazém e acessar a carga lá com a gaiola, que aí você está seguro, né? Esse aqui a gente já viu, né? Ó, proibido o uso de empilhadeira de garfo. E esse aqui, ó. Muita gente confunde esse símbolo aqui, hein? É proibido o quê aqui, ó? O uso do quê? Paleteira, não. Transpaleteira. Isso. Proibido o uso de paleteira. Muita gente confunde esse aqui com esse, ó. Esse exemplo aqui, ó, o que é para fazer aqui? O que não pode fazer, né? Olha lá, tem um X, ó. Proibido fazer o que aqui? Carregar sem o pallet, professor? Carregar no pallet? Carregar sem... Não está tirando o pallet ali da caixa? Isso mesmo. É não despaletizar, né? Isso! Isso, Marilda. Não despaletizar a carga, ok? É não retirar o pallet da carga, né? Ó, bater o martelo ali e tirar o pallet da carga, né? Não, é proibido isso aqui. Olha aqui, ó, permitido o uso de correntes para quê? Para içamento, ó. Então, permitido o içamento da carga, permitido o uso de correntes aonde está indicando, né, o material aqui, ó. Olha o outro aqui, ó. Centro de gravidade. Para que serve isso aqui, turma? É o equilíbrio da carga, né? Onde está o centro dela, né? Então, por exemplo, vamos supor que esse quadrado aqui, ó, fosse a carga. E esse símbolo aqui estivesse aqui, ó. Significa que a empilhadeira tem que entrar com os garfos aqui, ó. Tem que içar a carga nesse centro gravitacional aqui. Por quê? Porque o peso da carga está desse lado aqui, ó, o maior peso da carga. Então, se ele pegar aqui no meio, a carga vai virar, ela vai tombar porque o peso maior está aqui. Então, esse símbolo aqui de centro gravitacional é para indicar um risco no manuseio da carga, na operação. É um procedimento, né? Olha aqui, ó. Permitido o uso de carrinho de transporte, né? Esse é mais comum aí para vocês, né? Material reciclável. Aqui, manter temperatura entre 22 e 45 graus. Então, é manter daqui até aqui. A temperatura não pode exceder esse meio aqui, nem para baixo, nem para cima. A carga tem que ficar nesse quadrante aqui, tá? Muito bem. Agora, vamos ver quem vai acertar aí, ó. Quem sabe o que é isso aqui? O segundo? O primeiro aqui, primeiro. Faço a menor ideia. E o segundo? O segundo me parece que contém alguma coisa que é pérfuro cortante ou que não pode furar a caixa. Tá correto, Gisele, é isso mesmo. Material pérfuro cortante ou material pontiagudo ali próximo à embalagem, né? Então, é para você manusear a carga com cuidado, porque senão você pode, além de avariar o material, pode estragar a embalagem ou pode provocar um acidente. Então, por isso que traz esse símbolo aqui. E esse aqui?
E esse aqui? Ah, passou um negócio aí, destruiu toda a vegetação e matou os bichos. Isso aí acho que é corrosivo. Deve ser que provoca danos à vida, né? Danos ao meio ambiente, não é isso, professor? Produto Quase venenoso. isso. Quase a Marilda acho que chegou perto. Acho que foi a Marilda que falou, né? Foi. Então, quase isso que você falou, Marilda, mas tem uma palavrinha que muda no começo aí. Contaminante? Hã? Contaminante? Contaminante marinho, tá? Ou poluente marinho. Poluente marinho. Indica que a carga tem uma substância que é poluente marinho, tá? Ou contaminante marinho. E por que Okay? usaram aquela árvore? Faz mal aí para a vida marinha. Porque ele é um... Só confundir a gente. Ué, tem rios que tem árvores... Tem um peixe tem morto rios que tem atrás. Só se for uma alga marinha. Mas podia ser um coqueiro também, para ficar mais fácil. Mas tem rios que tem árvores submersas. O Rio Amazonas, por exemplo. Né? Aqui, ó. Esse aqui. O manguezal, né? Manguezal. Manguezais também. Esse aqui. Proibido. Cortar a embalagem? Proibido material cortante para abrir a embalagem, né? Não pode usar estilete, tesouras, nada que seja cortante, porque a carga pode estar muito próxima da embalagem e você vai danificar a carga. Então, por isso que é colocado esse símbolo aqui. Esse aqui. Tem alguma coisa a ver com corrente, acorrentar, né? Agora vai saber o quê, né? Permitido o içamento da carga. Tá. Esse é o içamento. Esse aqui. Não beba. Risco de derramar. O André não aguentou, né, André? O André conhece bem esse risco de derramamento. Muita gente confunde esse aqui com aquele de frágil, né, turma? Mas não é o frágil. É que o frágil é só o copinho, esse aí tem coisa dentro. Eu achei que era um vinho derramando, o pessoal já enchendo a cara no serviço. Quinta-feira à noite, né? A gente já pensa que é para beber, né? A mensagem, vamos beber. É isso aí, André, gostei. É bem por aí. Agora, ninguém me falou esse aqui, ó. Cadê? Ah, é o primeiro, sei lá. Esse aqui, Toma, tá aí, ó. Vou colocar aí no slide para vocês. Tá aí, ó. Carimbo de tratamento fitossanitário. O que é esse carimbo aí? Depois que você faz o procedimento de fumigação da carga, né, o procedimento de expurgo, lá no pallet da carga tem que ser colocado um símbolo desse, que é através de um carimbo. Você bate um carimbo lá e você indica que aquele pallet passou por tratamento fitossanitário. Então, ele não tem risco de estar com pragas ali atacando ele. Por que isso é importante, né? Porque quando uma carga vem aí do exterior, que ela chega aqui com esse símbolo, o fiscal do mapa já libera, porque sabe que a carga passou por tratamento fitossanitário. Ele fala, a carga não corre o risco de ter nenhum tipo de micro-organismo ali, ela está devidamente protegida. Deu para entender? Então, esse símbolo aqui, ele traz essa informação de carga que passou pelo tratamento fitossanitário. Bom, turma, só para curiosidade de vocês aí, muitos desses símbolos que vocês viram aí foram símbolos que eu fotografei ao longo do período que eu trabalhei no Porto, né? Então, tem símbolos... Está faltando alguns aqui que depois eu mostro para vocês, mas a maioria deles, né? A grande maioria dos símbolos estão aqui. Com esses símbolos aqui, você já pode, né, conhecendo o risco de cada um, a informação que cada um deles traz, você já se torna uma pessoa mais técnica aí na movimentação de materiais, né, na movimentação de cargas.
Ok? Dúvidas, perguntas? Muitos desses símbolos aí eu fotografei, né? Foram fotos que eu tive no terminal. Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Todos esses símbolos estão vigentes ainda. Todos estão vigentes. Quer ver? Vou mostrar um para vocês que eu não mostrei aqui. Mas é um símbolo, ó. Símbolo de risco de morte. Tem outros aqui. Olha lá, esse aqui, ó. Tá vendo? Esse símbolo aqui, ó. Ele é risco de morte, ó. Olha lá. É esse símbolo aqui, ó. Olha o que a gente viu aí, alguns símbolos que a gente já viu aqui, né? A maioria desses aí a gente já viu, ó, símbolo de corrosivo e tal, explosivo. Todos eles aí que a gente... Esse aqui é risco de morte, ó. É muito comum ver esse tipo de símbolo aqui, às vezes em container, que está transportando carga radioativa, explosiva e tal, você tem esse tipo de símbolo aqui bem na porta dele, assim, indicando, né? Deixa eu tentar mostrar um outro símbolo aqui para vocês, ó. Tudo isso aqui é importante vocês saber reconhecer, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o símbolo que eu quero mostrar. Não sei se vocês sabem, aqueles containers, container dry, né? Que transporta azeite, ele tem um bolsão dentro dele, e aí ele vem com um símbolo na porta de que você não pode abrir a porta esquerda, quer ver? Ó? Símbolo de... Vamos ver se aparece aqui. Às vezes é difícil achar esse símbolo aí. Alguém sabe o que eu estou falando? Deixa eu ver se esse aqui traz o que eu estou falando aí. Não. Olha lá, deixa eu ver. Ninguém ouviu falar nesse tipo de símbolo que eu estou falando? Ele traz uma informação de que você não pode abrir a porta esquerda do container, porque corre o risco de a porta ejetar, né, por causa da pressão que ela está sofrendo ali com uma bolsa de... como se fosse uma placenta dentro do container. Tank, né, uma bolsa grande. Oi, desculpa, não entendi. Isso acontece com o Flex Tank que vai dentro do container. Isso, vamos ver se eu colocar aqui Flex Tank, se ele aparece, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, é esse tipo de situação aqui que nós estamos falando, ó. Dentro do container, lá vai esse bolsão aqui, né? Que é uma bolsa de líquido aqui, ó, é injetado o azeite aqui, e eles colocam uma barreira aqui, uma piação, né? Para a carga manter aqui desse jeito, ele se torna um container tanque praticamente, né? Só que essa porta aqui, normalmente a porta esquerda, ela sofre uma pressão muito grande aí. Então, eles colocam um adesivo aqui na porta para não abrir essa porta aqui, não indicando para que você não abra essa porta, porque ela está pressionada aqui pelo produto, não pode ser aberta. Você só abre a porta direita para poder fazer, por exemplo, esse procedimento aqui, para descarregar, né? Tá? Então, aqui eu não consegui visualizar o adesivo que eu estou falando aqui, que vai na porta, mas... deixa eu ver se tem dele aqui. Mas fica aí a dica, é esse tipo de situação que nós estamos falando, que tem um risco grande aí. Professor, não tem mesmo. Oi? Aí no caso desse container com azeite, é descarregado por meio desse cano que desfaz a pressão, é isso? Tipo...
Isso mesmo. Aqui há uma pressurização aqui para tirar o produto e para colocar, né? É como, na verdade, para tirar ele aqui, ó, só de engatar esse mangotezinho aqui, ele já vai fazer o escoamento do produto, né? O produto já vai começar a ser transferido aí para outro lugar. Mas para colocar ele aqui dentro é pressurizado, é bombas que fazem a pressurização. E aí eles colocam. Oi, pode falar. É colocado o FlexiTank dentro do container, eles fazem a armação de tudo direitinho e depois que eles começam a encher o FlexiTank com o produto. Isso mesmo. Exatamente. Primeiro se coloca o FlexiTank, essa bolsa aqui, né? Eu chamo de... É como uma placenta, né? Que fica dentro do container. E aí você depois, ó... Acho que esse símbolo que eu estou mostrando aí, ó... que talvez ali esteja a informação que eu estou falando, de não abertura da porta. Mas, infelizmente, eu não vi ali o indicativo, né? Ó, é esse símbolo aí, ó. O símbolo que está mostrando naquele adesivo, né? No adesivo que está bem aqui nessa parte do container, ele traz ali uma informação, né? Não é proibido a abertura da porta esquerda do container. É esse símbolo aí que eu queria mostrar. Beleza, turma? Então, basicamente, aí a gente viu aí 90%, né, dos símbolos que são utilizados aí atualmente, né? Está atualizado, tá? Então, atualmente é utilizado aí todos esses símbolos aí numa operação de logística internacional, numa operação portuária, onde você tem aí que comunicar algum risco, alguma situação de característica da carga. Ok? Dúvidas? Perguntas? Contribuições? Como faço para decorar todos esses, professor? Vai cair na prova? Vai cair na prova. Esses símbolos caem na prova. Como faço para decorar todos, professor? Talvez você não precise decorar todos, mas só alguns. Mas não vou saber qual que vai cair na prova. Psicotécnico. Né? Realmente. Não, eu dou algumas dicas para vocês aí dos principais símbolos aí que eu costumo colocar na prova e tal. Mas é sempre bom. Legal, gostei. Gostei, professor, gostei. Mas é sempre bom vocês revisarem, né, o material de aula aí antes da prova, não deixar para estudar no último dia, porque o conteúdo do quinto semestre é bem extenso aí. Vocês estão vendo aí, ó, eu cheguei nem na metade aí da apostila, né? Na verdade, chegamos na metade agora, né? Ainda tem algumas coisas aí para falar, vou entrar na parte de equipamentos, sistemas, cálculos e tal, mas ainda tem muita coisa pela frente aí. Mas vamos devagarinho, vamos gravando, nós estamos gravando as aulas e vamos assistindo as aulas de novo, né? Para ir reforçando o conteúdo. Vocês que têm 20 e pouco estão com medo de decorar, imagina eu que já passei de 50, que minha cabeça já não decora mais nada. É verdade. Imagina eu. É verdade, é uma maldade isso com você. Pergunta se meu nome completo, eu já tenho que pensar. Isso é uma maldade com você. Mas fiquem tranquilos, turma. O objetivo aqui não é judiar de ninguém, não. É só passar essa informação para vocês a título de conhecimento, né? Isso é um conhecimento técnico que é importante que vocês tenham isso aí na formação de vocês ao longo do curso, né? Tá certo? Professor, oi. Rapidamente para encerrar a aula. Eu estufo muito container com bookliners. Então, eles fazem a ampliação na porta para não estourar, né, na hora que ele está carregando com o café a granel. O senhor acha, eu não sei se o senhor sabe, porque assim, eu carrego há bom tempo, mas eu não vejo o container estufado, porque quando ele volta, ele vai direto para o terminal. Será que tem esse símbolo também na porta? Não, acredito que não, Marilda. Falhou um pouquinho aí a tua comunicação, eu não consegui entender direito, mas pelo que eu entendi, você está perguntando se existe esse mesmo símbolo na porta, no container book, né? Não, seria no container dry mesmo, professor. No dry. Eles colocam bookliners por dentro do container e
aí a estufagem é feita através daquele tubo. Mas eles fazem uma fiação na porta, e aí eu queria saber se o professor sabe se é colocado para na hora da desova, quando chegar no destino. Sim, é colocado também, Marilda, sabe por quê? Existe um risco ali do rompimento, né? Mesmo durante o transporte. Se romper o buque, ele pode causar a abertura da porta de forma forçada. Então, sempre que existe esse risco de um abalroamento, uma pressão que pode abrir a porta do container, tem que ser informado isso, esse risco tem que ser comunicado. Obrigada, professor. Nada. Ok, turma. Então, por hoje é só, né? Nos vemos aí na semana que vem e espero que a aula de hoje aí tenha sido bem legal aí, a título de conhecimento aí para vocês, ok? Foi sim, professor. Muito legal. Eu adorei. Muito bom, professor. Legal, turma. Um abraço a todos aí, então. Bom final de semana para vocês. Valeu, tchau, professor. Bom final de semana, viu? Dá os parabéns para sua filha, obrigado. viu? Parabéns para sua filha. Boa noite. Tchau, professor. Obrigado. Beijo, professor. Tchau. Obrigada. Abraço. Tchau, professor.